Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da Congregação Bíblica Bereia. Eu gostaria de começar esse culto lendo a passagem do Salmo 78, versículo 7, que diz: Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Que nessa noite, através do culto, a nossa esperança em Deus seja fortalecida, a nossa geração não esqueçamos e, na verdade, sejamos relembrados dos poderosos feitos de Deus e possamos também aprender dos mandamentos dele e a obedecer. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos nessa noite lembrar dos seus feitos, aprender dos teus mandamentos e fortalecer, Senhor, ter a nossa fé fortalecida. Usa cada irmão que preparou nessa noite o louvor, a pregação, e que seja essa uma noite para sua honra e glória em nossos corações e casas. Amém. Olá, boa noite. Então a gente vai poder começar nosso momento de louvor a Deus, né? E para iniciar esse tempo, eu gostaria de abrir um texto com vocês. E está em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Na verdade, 9 a 14. E aqui, nessa passagem, a gente lê o seguinte: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E durante os louvores a gente vai estar voltando nessa passagem para poder, a cada música, perceber algumas características que a gente pode ver no texto e que as músicas vão poder nos permitir, né, que a gente cante isso e exalte a Deus. E nesse primeiro louvor que a gente vai poder cantar, eu pensei mais nos versículos 13 e 14, que a gente acabou de ler, que fala assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, se você é salvo, Deus te libertou do reino das trevas e te transportou do império das trevas, na verdade, ou do domínio das trevas, e transportou para o reino do seu Filho amado. Você é livre e você foi liberto, né? E essa próxima música que a gente vai cantar, a música O Povo a Quem Deus Libertou, o nome dela. É uma música que eu não creio, acho que a gente não cantou ainda na congregação, mas é uma música muito, muito legal e que fala sobre isso, sobre a libertação que Deus faz àquele que confia em Jesus para a sua salvação, aquele que confiou que Jesus é o único Salvador. Então vamos cantar essa música e poder exaltar a Deus que liberta da escravidão, do pecado e da escravidão do império das trevas. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou, livrou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor,
seu grande amor. Se Cristo nos resgatou, se Cristo nos resgatou. Então, voltamos ao texto em Colossenses. Paulo, no versículo 9, diz assim: por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E o que Paulo fala aqui é que desde o dia em que ele soube que aqueles irmãos de Colossos foram salvos, ele não deixava de orar por eles, de clamar ao Senhor em oração. E essa próxima música fala sobre isso, sobre a oração. Quão importante a gente estar envolvido com Deus em oração e também pedir por outras pessoas, mas essa comunhão que a gente tem através da oração. Então que a gente possa cantar e exaltar a Deus por esse grande privilégio de podermos falar com Ele através da oração. Forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor dá segurança em seu perdão. Então, na nossa terceira música, que a gente vai poder louvar a Deus também, em relação ao versículo 10, que a gente está nessa passagem de Colossenses. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra,
crescendo no conhecimento de Deus. E então Paulo orava para aqueles irmãos para que acontecesse isso com eles, para que eles crescessem no conhecimento de Deus, para que eles vivessem de uma maneira digna e em tudo pudesse agradá-lo. E nesse próximo louvor, ele até parece que é algo não tem muito a ver com essa passagem, mas tem tudo a ver, porque o nome da música é Me Convém Diminuir. Convém diminuir o quê? A nós mesmos, o nosso ego, mas nos aproximarmos de Deus, conhecendo a Deus, para que a gente possa crescer sim na semelhança de Jesus. E assim Jesus cresça e a gente diminua. Que a gente possa cantar essa música lembrando dessas verdades que a gente pode ler na Palavra de Deus e buscando ter uma vida digna, de modo a agradar ao Senhor. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. E por fim, os últimos 2 versículos que eu gostaria de a gente poder ler e poder assim louvar a Deus, versículos 11 e 12, que diz assim:
sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aqui Paulo continua falando, na verdade, falando aquilo que ele orava. Ele orava para que eles não deixavam de orar para que os colossenses fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E ele fazia, para que eles fossem fortalecidos com todo o poder também de Deus. E na sua vida diária eles buscassem ao Senhor, para ser fortalecidos no Senhor. E dependessem do Senhor. E tivessem perseverança que vinha do Senhor. Paciência que viesse do Senhor. E isso tudo na força da glória do Senhor, de acordo com a força da glória dele. Então essa próxima música, Marcharemos, a gente vai poder cantar essa dependência, que a gente vai caminhar, a gente vai marchar na dependência de Deus. Seja onde que Ele nos leve, seja para onde a gente for caminhar. Que a gente possa depender do Senhor e marchar para a glória dele e para o nosso prazer na vida de dependência dele. Sábios, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela dança e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que estão participando conosco nesse culto online. Boa noite a todos os bereianos, membros aqui da nossa igreja. É uma grande alegria podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, reconhecer como o único Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador,
cheio de glória, de majestade, de poder e de autoridade. E nós queremos adorar esse Deus juntos nesta noite, já estamos fazendo isso através dos cânticos que entoamos nessa primeira parte, e queremos continuar adorando agora o nosso Deus através do estudo da sua palavra. E eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que eu tenho de fazer a exposição da Santa Palavra de Deus. É um grande privilégio realmente poder compartilhar os ensinamentos da Palavra de Deus, mas é também uma grande responsabilidade. Hoje à noite e nas próximas semanas, nós vamos estar olhando para alguns salmos do livro de Salmos. E este conjunto de salmos que nós vamos estar expondo nessas próximas semanas, eles são conhecidos pelos estudiosos como salmos do lar. Então são salmos onde os salmistas direcionam o seu foco para a vida familiar, para o lar, para as famílias, e há ensinamentos então preciosos nesses salmos no que diz respeito à vida da família. E eu creio que é um tema muito importante também para nós estarmos considerando na Palavra de Deus. Aqui na nossa igreja nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens casais sem filhos, jovens casais com filhos, casais com filhos já jovens, nós temos também até avós, como é o nosso caso. Então, eu tenho a absoluta convicção que todos esses ensinamentos da Palavra de Deus no que diz respeito a esse tema, a família, são muito importantes e serão oportunos para todos nós. No seminário, eu tive a oportunidade de, por várias vezes, estudar teologia bíblica da família. E o professor dessa matéria é o nosso querido professor Davi Merck, Seminário Palavra da Vida de Atibaia, São Paulo. E com o professor Davi Merck, eu estudei muito com ele teologia bíblica da família. E o exemplo de vida do professor e pastor Davi Merck é um exemplo que fala muito ao meu coração e o da minha esposa, e os seus ensinamentos sempre foram preciosos também no contexto da nossa família. Então, aquilo que eu vou estar compartilhando nessas próximas semanas a respeito dos Salmos do Lar, estão baseados nessa matéria, nessa disciplina que fizemos no seminário, Teologia Bíblica da Família, e nós temos agora à disposição, a gente não tinha na época que estudamos a matéria, esta obra do professor Davi Merck, que se chama Lar, Família e Casamento. E tudo que nós vimos nessa disciplina e muito mais, nós temos aqui nesse comentário bíblico do professor Davi Merck. Então, a exposição que eu vou fazer desses salmos está baseada, obviamente, em primeiro lugar na Palavra de Deus e, em segundo lugar, nas lições que nós podemos aprender aqui junto com o professor Davi Merck da sua obra. E o meu desejo é que nós sejamos, então, desafiados também pela Palavra de Deus, encorajados, e que estejamos, então, buscando mais e mais conhecer os princípios bíblicos da Santa Palavra de Deus para o nosso lar, para a nossa família. Então, por algumas semanas a gente vai falar sobre esse assunto. Eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e nós vamos orar para iniciar aqui a nossa reflexão. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Sempre é um grande prazer e um imenso privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E eu venho pedir, Senhor, a Tua bênção agora nesse momento também de estudar a Tua Palavra, e venho suplicar que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a Sua Palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma,
e aplique os ensinamentos da Tua Santa Palavra em nossas vidas, para que nós conheçamos mais os propósitos do Senhor para a família, para que nós estejamos aplicando isso em nossas famílias, para que as nossas famílias conheçam o Senhor e andem na presença do Senhor. Então eu peço a Tua bênção na exposição agora da palavra e na continuidade deste culto, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos então olhar para o Salmo 78. Eu peço então que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo neste Salmo, Salmo 78, e nós vamos ler os versículos 1 a 8. Salmo 78. Na minha Bíblia aqui o subtítulo diz Poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Este salmo aqui, o Salmo 78, ele é um chamado para os pais e para os avós contarem as histórias da fidelidade de Deus no passado. E ao trazermos a nossa lembrança esta fidelidade, nós viveremos o presente com a certeza de que Deus nos conduzirá graciosamente para o futuro. Este salmo, ele se divide em duas grandes partes. Na primeira parte, o autor Asaf, ele começa tratando da necessidade fundamental dos pais contarem as histórias do poder e dos grandes atos de Deus em sua história. E nós temos isso nos versículos 1 a 8. Depois, do versículo 9 até o final deste capítulo aqui, nós temos o relato da própria história de Israel. Uma história que reflete em grande parte as histórias da intervenção de Deus no passado do seu povo, história essa que os pais deveriam ter repassado aos seus próprios filhos, mas eles falharam em fazer isso. O nosso interesse aqui no Salmo 78 são apenas os primeiros 8 versículos que nós já fizemos a leitura. Nós sabemos que Deus requer a transmissão da fé por parte dos pais para os seus filhos. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 6. Você pode ler esse capítulo mais tarde em casa. Ali os pais são instruídos a transmitirem a palavra de Deus de forma sistemática, informal, simbólica para com os seus filhos. E o Salmo 78, ele inclui essas mesmas ideias, mas ele vai mais além para incluir o ensino não somente da palavra de Deus, das palavras do Senhor, mas para incluir também a lembrança dos poderosos feitos do Senhor, tanto na história do seu povo, quanto na história individual das famílias. Então observem que aí nos 2 primeiros versículos nós temos o clamor do salmista ao povo. Ele está se dirigindo
ao povo. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O salmista começa clamando, ele se dirige ao povo em um forte clamor para que o povo dê ouvidos àquilo que ele tem para falar. Então isso aqui é uma indicação da seriedade do assunto. Nós encontramos aí, nesses 2 primeiros versículos, aquilo que os estudiosos chamam de paralelismo sinonímico. Ou seja, a mesma ideia se repete no segundo versículo, a ideia que nós temos aí no primeiro versículo se repete no segundo versículo, mas com palavras diferentes. O povo de Israel precisa dar muita atenção à instrução que vai se seguir. O povo está sendo chamado para fazer exatamente o que o próprio autor, o que o salmista está fazendo. Ou seja, lembrar o povo de Israel da sua gloriosa história, mas também adverti-los contra a falha em transmitir essa história aos seus filhos. No versículo 2 nós temos aí o uso da palavra parábolas. Essa palavra é uma palavra típica para provérbios. Provérbios é uma forma de instrução que frequentemente ocorre por meio de analogias. De forma paralela, neste versículo nós encontramos também a palavra enigmas. E enigmas são lições ensinadas indiretamente, talvez por meio de lições objetivas, audiovisuais, perguntas abertas e outras técnicas didáticas que visem promover a descoberta e a retenção de verdades que são importantes. Os 2 termos, eles aparecem lado a lado no texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 6. Por favor, deixe marcado aí, vamos ler essa passagem. Provérbios, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Os pais sábios, eles ensinam a verdade aos filhos por todos os meios possíveis e eles se preocupam com a retenção da verdade. O uso de analogias, de anedotas, de lições objetivas, situações de vida, o diálogo, tudo isso aí ajuda os filhos a gravar a mensagem nos seus corações. O texto aqui do Salmo nos lembra do que aconteceu na época seguinte ao falecimento de Josué e de toda a sua geração. Agora, meus queridos, quem iria imaginar que os filhos e os netos da comunidade que passou pelo deserto, do povo de Israel lá no deserto, quem poderia imaginar que os seus filhos e os seus netos abandonariam o Senhor que os havia tirado do Egito? O povo de Israel esqueceu-se do seu Deus no decorrer de uma geração. Observe esse registro aqui do livro de Juízes. Agora venha comigo para Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 2, nós lemos o seguinte, Juízes 2, 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Aquela geração que havia visto todos os feitos grandiosos de Deus em favor de Israel, que havia visto os milagres de Deus, serviu a ele. Mas surgiu uma nova geração depois deles que não conhecia o Senhor e aquilo que ele havia feito por Israel. Então, meus queridos, isso aqui é algo que deve nos perturbar.
Preste muita atenção nisso. Não deixe de transmitir fielmente a palavra de Deus e os atos maravilhosos de Deus em sua própria história familiar. Uma vez que o salmista conclama aqui o povo para escutar aquilo que ele tem a dizer, então há uma resolução que é tomada aqui da parte do povo. Eles tomam a resolução de transmitir as histórias da fidelidade de Deus. Agora vamos ver os versículos 3 a 5, Salmo 78, 3 a 5. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Nós vemos aqui que o salmista, ele passa da primeira pessoa do singular, ele estava falando em eu, meu, e ele passa agora para a primeira pessoa do plural, nós, nosso. No versículo 1 nós temos a exortação para que se escute o ensino, para que se ouça aquilo que será dito. A resposta a esta exortação é uma determinação, uma resolução dos pais em transmitir a sua fé à próxima geração. E esta resolução aí contém alguns aspectos interessantes. Primeiro aspecto, eles iriam contar as histórias. Então vejam aí novamente o versículo 3 e 4 na primeira parte. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração. O salmista agora no plural, talvez para representar aí o casal, pai e mãe, expressa a sua decisão de repassar o legado da fé que ele havia recebido de gerações anteriores. Agora, qual é a importância disso, meus queridos? A importância é a seguinte, é nós termos a percepção, o discernimento que a nossa fé, ela está sempre a uma geração de ficar extinta. Se os pais deixarem de passar o bastão da fé adiante, se deixarem o bastão cair, a próxima geração será privada do conhecimento de Deus e dos seus poderosos feitos. Há aqui então uma firme resolução do salmista. E isso aí fica evidente na sequência de verbos que aparecem aqui na passagem. Ouvimos, aprendemos, nos contaram, não esconderemos, contaremos. Cada um de nós ou está iniciando um legado, ou está repassando um legado espiritual que recebeu dos seus antepassados. Existe uma responsabilidade enorme de sermos fiéis nesta entrega. O segundo aspecto interessante da resolução deles envolve o conteúdo. E aí nós somos instruídos a respeito de poder e maravilhas. No versículo 4, a segunda parte. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. O que os pais devem transmitir aos filhos? Precisamente 3 coisas. Os louváveis feitos do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor. No caso do salmista, e no nosso caso também, essas coisas certamente incluem a contação de histórias bíblicas para os nossos filhos, que apontam para a grandeza do Senhor, mas nós precisamos contar também sobre os atos de provisão de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, os livramentos de Deus que são tantos e as respostas de oração. Nós precisamos contar todas essas coisas na história da nossa família.
Deus não é somente o Deus dos antigos, mas Ele é o nosso Deus também. E os filhos, eles precisam ouvir as histórias deste Deus presente em nossa vida hoje. Um terceiro aspecto interessante dessa resolução aqui é a ordenança. Eles vão contar. E no versículo 5 diz, ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Então o salmista aqui, Asaf, ele está lembrando-se daquelas ordens, principalmente aí do Pentateuco, onde os pais devem falar da palavra de Deus para os seus filhos. Vocês lembram-se de um texto assim, lá no Antigo Testamento, que fala a esse respeito? Venha comigo para Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6, notem aí os versículos 4 até 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E ainda neste capítulo aqui, versículos 20 a 25. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então notem que a continuidade da aliança dependia da fidelidade dos pais em transmitir os termos e as condições da aliança para os seus filhos. Quais seriam os propósitos dessa transmissão da fé, entre aspas, aí, para a próxima geração? Vamos olhar agora os versículos 6 a 8, Salmos 78, 6 a 8. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O salmista lista aqui 3 propósitos principais importantes. Primeiramente, nós temos aí o efeito dominó. Isso aí está no versículo 6. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Os pais iniciarão ou continuarão. Deve haver este efeito dominó.
a transmissão para múltiplas gerações do legado da fé. O resultado deveria ser uma fé genuína em toda uma descendência, e isso é a forma bíblica de nós evitarmos a apostasia. O propósito principal da transmissão da fé é que os pais eles sejam elos numa corrente que se estende por múltiplas gerações. A contagem das histórias da fidelidade de Deus na vida familiar serve como um efeito dominó, por assim dizer, que se estenderá para as outras gerações. O segundo propósito é o desenvolvimento de uma fé genuína. Versículo 7, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. A maior preocupação de todo o pai cristão deve ser a conversão genuína dos seus filhos. Infelizmente, meus queridos, o que nós vemos hoje, mesmo em círculos cristãos, é uma preocupação demasiada com o comportamento e não com o coração, com o exterior e não com o interior. Os pais que fielmente ensinam os feitos de Deus aos seus filhos, eles trabalham para que os seus filhos conheçam a Deus. Eles têm discernimento quanto às necessidades do coração dos seus filhos. E eles revelam aos seus filhos o único capaz de resolver o maior problema de qualquer coração, que se chama pecado. O terceiro propósito é a perseverança. Versículo 8. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Vejam, o terceiro propósito aqui é a perseverança. Todo o bom pai também quer que os seus filhos sejam melhores do que ele mesmo. O último propósito aqui da transmissão das histórias da fidelidade de Deus, ele está expresso aí na passagem em termos negativos. Os filhos não serão como seus pais, ou seja, evitarão algumas das armadilhas em que os seus pais caíram, e a sabedoria bíblica, ela faz exatamente isso. Ela coloca uma cabeça velha sobre ombros jovens. Faz com que os filhos vejam os laços e os maus caminhos e se desviem deles. Este versículo certamente aqui se refere à triste história do povo de Israel, que será contada em breve aí a partir do versículo 9. Em vez de perseverança, o povo era caracterizado pela inconstância, pela infidelidade, pela rebeldia. Pais fiéis e persistentes haverão de contar para os seus filhos acerca dos feitos louváveis de Deus, do seu grandioso poder e da sua maravilhosa graça. E, meus queridos, essa é a única vacina eficaz, já que hoje se fala muito sobre vacina, essa é a única vacina eficaz contra um espírito de rebeldia, de obstinação e de infidelidade. Eu quero chegar aqui para o final deste sermão. Este salmo aqui nos relembra a história da relação de Deus com o seu povo Israel. Israel repetidamente abandonou os caminhos do Senhor. Israel fez isso mesmo Deus sendo amoroso, bondoso, gracioso para com Israel. Agora, eu já disse tantas vezes isso. Nós não precisamos nos escandalizar, ficar chocados quando nós olhamos para a experiência do Israel antigo. Acontece também conosco. E acontece muito frequentemente. Nós somos propensos à rebeldia, à obstinação, à infidelidade, ao endurecimento do nosso coração.
E o salmista aqui, Asaf, ele exorta claramente a que estejamos envolvidos no processo de passar a verdade de Deus aos nossos filhos. E os nossos filhos devem fazer a mesma coisa com os seus filhos, ou seja, os nossos netos. Cada geração é responsável por depositar a sua confiança no Senhor e também de não se esquecer das obras do Senhor. Cada geração também é responsável por sua rebeldia, por sua deslealdade, por sua infidelidade. Israel precisava receber instruções, a igreja precisa receber instruções, a família precisa receber instruções, os nossos filhos precisam de instruções. Então notem aí os versículos 3 e 4, que estão na forma plural. Eles envolvem a coletividade. Israel precisava ouvir, os filhos de Israel precisavam ouvir, precisavam conhecer os fatos acerca de Deus. O propósito da instrução era ensinar. Isso é muito importante. O propósito da instrução era ensinar, era educar, não era entreter. O salmista diz: escute o meu ensino, aí no primeiro versículo. O entretenimento nunca deve ser mais importante que a instrução. Agora, isso acontece frequentemente nas igrejas e continuamente em muitas famílias. A pior coisa que um pai e uma mãe podem fazer é conhecerem os ensinamentos da palavra de Deus e não transmiti-los aos seus filhos. O salmista diz no versículo 4, não esconderemos dos nossos filhos. Agora, pais, me escutem bem. Pais, vocês devem conhecer os louváveis feitos do Senhor, o seu grandioso poder e as maravilhas que Ele realiza. Vocês, pais, precisam conhecer isso na sua vida, nas suas experiências. Vocês precisam saber essas coisas. Vocês precisam saber sobre os feitos do Senhor. Vocês precisam conhecer o grandioso poder do Senhor. Vocês precisam conhecer as maravilhas que Ele realiza. Como vocês vão ensinar isso aos seus filhos? Como vocês vão contar essas coisas para eles se vocês não souberem a esse respeito? Se vocês não vivenciarem essas coisas junto com o Senhor? E como é que vocês saberão essas coisas? Se vocês não se empenharem em buscar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Como vocês saberão se vocês não aproveitarem as oportunidades de instrução que vocês têm recebido, seja na palavra de Deus, seja na sua igreja? Pai, você quer o seu filho na igreja? Você quer o seu filho amando a palavra de Deus? Você quer o seu filho servindo ao Senhor? Então, você tem que vir para a igreja. Você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que servir a Deus. E mostre para o seu filho a importância que você dá a cada oportunidade de comunhão com o Senhor, com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Este salmo aqui que nós estamos olhando, ele entrou na liturgia do templo e hoje nós estamos lendo e considerando este salmo aqui nesta exposição. E isso por si só já é uma das maravilhas que Deus faz. Agora venha comigo para Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio 32, vejam aí os versículos 44 a 46. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo.
Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Meu querido, será que eu e você temos guardado no coração as palavras deste livro aqui, as palavras da Bíblia, das Escrituras Sagradas? Deus decretou estatutos, Ele estabeleceu a sua lei, diz o salmista aí no versículo 5, e a palavra estatuto ela é melhor traduzida por testemunho. É uma referência ao próprio testemunho de Deus, de si mesmo e de seus ensinos espirituais. Os testemunhos de Deus no Antigo Testamento abarcam também os milagres de Deus, as maravilhas que Yahweh realizou, e esses testemunhos eles autenticaram a mensagem e eles ajudaram Israel a caminhar com mais confiança e coragem, muitas vezes lá em sua jornada e experiência como povo da aliança. A pergunta para nós é a seguinte: que milagres e maravilhas os nossos filhos têm visto Deus realizar em nossas vidas? Quando você se reúne com a sua família, quais são os louváveis feitos do Senhor que você tem para compartilhar com eles? Quais são as maravilhas que Deus tem feito e que você tem para testemunhar aos seus filhos? De que forma você tem visto o poder de Deus se manifestar? Israel, entre outras coisas, ele sempre via Yahweh como criador e legislador. A lei de Deus ela não foi estabelecida para agradar o legislador, ela foi estabelecida para Israel ter um padrão de santidade, um padrão de espiritualidade entre os povos da terra. Era também uma proteção dentro do próprio povo entre os seus inimigos. A lei foi dada por Deus. A observância da lei daria aos filhos de Israel longevidade e prosperidade. Asaf implorou à sua geração que observassem a lei de Deus. Eles deveriam guardar a lei. Eles deveriam lembrar-se das obras de Deus e eles não deveriam se rebelar. Eles não deveriam fazer aquilo que os seus antepassados fizeram no deserto. Aquela geração do deserto morreu porque o Senhor se indignou com eles. O Senhor não se agradou deles. E Asaf alerta aí os seus contemporâneos que a lei de Deus deveria ser fielmente transmitida para os seus filhos. Notem que a Bíblia é a carta magna para a educação cristã. E pai, mãe, o que você tem feito com a carta magna de Deus? Se ela não estiver no seu coração, se você não amar a palavra de Deus de todo o seu coração, esta palavra, ela também não estará em sua boca. Os seus filhos, eles precisam ouvir da palavra de Deus. E é sua responsabilidade, pai, transmitir a palavra de Deus para os seus filhos. Conte a seus filhos, conte para eles, para que eles também contem para os seus netos. Vejam novamente o versículo 6, aí do Salmo 78. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Ou seja, jamais deveria haver fim nesse processo de transmissão, de passar adiante o legado da fé. Aquilo que é importante para você, pai e mãe, hoje, aquilo que é importante na sua vida, aquilo que é prioridade para você, aquilo que você valoriza,
no seu coração, isto é o que você vai transmitir para os seus filhos. Aquilo que um homem sente ser de importância vital, fundamental para ele, é isso que ele vai se esforçar para apresentar aos seus familiares. Observem aqui o que o salmista diz no Salmo 22, venha comigo para o Salmo 22, versículos 30 e 31. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Será que eu e você temos feito isso? Queremos que os nossos filhos ponham a sua confiança no Senhor. Nós queremos que os nossos filhos conheçam o Senhor. Nós queremos que os nossos filhos andem com o Senhor. Nós queremos que os nossos netos ponham a sua confiança no Senhor. E esse era o desejo do salmista, conforme expresso aí no versículo 7. Se os pais lá em Israel dissessem para os seus filhos, foi Deus quem fez isso. Nós somos o seu povo por causa do seu grande poder. E a sua lei nos tornou diferente das outras nações. Venham, meus filhos, eu quero ensinar para vocês sobre o nosso Deus. É o mesmo Deus dos meus pais, e ele é tremendo, e o seu braço é forte, e o seu poder é irresistível, e o seu amor é incompreensível. Se os pais de Israel agissem assim, então os seus filhos teriam esperança, eles teriam fé, eles não se esqueceriam de Deus, eles guardariam os seus mandamentos, os filhos confiariam no Senhor, saberiam que Ele é suficiente. Ele, o Senhor, estaria com eles em meio às suas provações e tribulações, e eles, os filhos, poriam a sua confiança em Deus. Não é isso que você deseja para os seus filhos? O que você deve fazer então? Mais uma vez o versículo 4, Salmo 78, 4. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Agora lembre-se do seguinte, não é só falar, você precisa praticar. O pai deve estabelecer o exemplo da obediência à palavra de Deus. E como o professor Davi Merck sempre nos falava, um pai deve ao seu filho 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Finalmente, as gerações mais novas não deveriam imitar o mau exemplo da geração do deserto. Os filhos não devem imitar o mau exemplo dos pais. De acordo aí com o versículo 8, os pais de Israel que erraram eram aqueles que tinham o coração desleal para com Deus, que tinham um espírito infiel, eles eram inconstantes e infiéis, eles não tinham o coração firmado em Deus. Nós não esperamos que os pais sejam maus exemplos para os seus filhos, mas infelizmente muitos pais hoje podem ser acusados do mesmo pecado da geração do deserto: obstinação, rebeldia, deslealdade, infidelidade. Que Deus nos livre de tamanha infâmia. Eu oro pela minha família, eu oro por todos nós. Não vamos abrir mão de investirmos nos nossos filhos. Vamos passar adiante o bastão da nossa fé. Invista em sua comunhão com Deus, invista em sua comunhão com a palavra de Deus, com a igreja de Deus e, por favor, invista em sua família. Eu queria encerrar essa exposição com a grande ideia de toda essa exposição. E a grande ideia é a seguinte: a fidelidade de Deus no passado é motivação no presente para prosseguirmos para o futuro. Que Deus nos abençoe,
que Deus aplique essa palavra nas nossas vidas e que ela frutifique em nossas vidas e em nossas famílias para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra, de olharmos para esse salmo, para esses 8 versículos aqui e sermos confrontados com a nossa responsabilidade de testemunharmos a respeito da nossa fé, de falarmos dos louváveis feitos do Senhor, do seu grande poder, das suas maravilhas. Ó Senhor, ajuda que cada um de nós possa ter essas experiências com o Senhor, para podermos contar essas coisas para os nossos filhos e para a próxima geração. Ajude a mim, ajude a todas as famílias que estão acompanhando esse culto e ouvindo essa exposição, e mesmo aquelas famílias que ainda haverão de se formar no futuro, que esses princípios da Tua palavra sejam impressos nos nossos corações e na nossa mente e frutifiquem em nossas vidas para a nossa felicidade, para a nossa bem-aventurança e para a glória do Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por sua participação nesse culto. Que Deus nos abençoe no restante desse domingo e toda essa semana, que possamos ver os poderosos feitos do Senhor, o seu grande poder e as suas maravilhas em nossas vidas. Uma boa noite e uma abençoada semana a todos. Boa noite a todos. Estamos encerrando mais um momento de nosso culto, de momento que a gente adorou, que a gente conheceu, que a gente estudou a Palavra de Deus. Somos muito gratos pela sua presença, por estar junto conosco e participar durante todo esse vídeo, durante todo esse horário que você separou para estar ao nosso lado. Somos muito gratos mesmo por isso. Eu acredito que um dos lugares mais difíceis de aplicarmos a Palavra de Deus, de termos uma vida piedosa e que agrade a Deus, é no nosso lar. Nós somos muito bons em usarmos máscaras e fingirmos sermos pessoas religiosas, mas no nosso lar é onde nós muitas vezes nos revelamos nosso coração. A gente sabe falar as palavras certas fora de casa às vezes, a gente sabe fingir muito bem, mas no nosso lar é onde às vezes nosso caráter se revela. Queridos, que grande desafio é aplicarmos a verdade que a gente aprendeu hoje num dos lugares mais difíceis de ser aplicado, que é no íntimo, na sua intimidade, no seu lar. É com as pessoas que te conhecem de maneira próxima e profunda. Amados, é um privilégio que a gente tem de conhecer o Deus verdadeiro e de se relacionar com Ele. E temos essa grande responsabilidade, esse imenso privilégio de falarmos da fidelidade de Deus, do quanto Deus tem sido poderoso na nossa vida. Para aqueles que estão no nosso lar, aquelas pessoas que estão próximas de você e de mim. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida através do momento que a gente teve hoje, da gente ouvir a palavra de Deus, o Salmo 78, um salmo tão valioso. E que essa transformação e o que Deus fizer de obra na sua vida possa ser visto por todas as pessoas que conhecem e reconheçam o seu lar como um lar que realmente proclama da fidelidade, da graça e do amor de Deus. Tá bem? Um bom final de domingo, um bom início de semana e até logo. Um grande abraço.